Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Desejo saudar a todos os irmãos do Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, desejando que a paz do nosso Mestre amorável, Jesus, esteja em todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o método de Allan Kardec, descrito no capítulo 3 de O Livro dos Médiuns, nos itens de 18 a 35. E preliminarmente nós desejamos iniciar com uma pergunta. Muitos querem ensinar, mas nem todos querem aprender. Por quê? Recordemos que aquele que ensina é o professor, o mestre. A palavra professor deriva do latim professus, que significa aquele que declarou em público. Por outro lado, aprender é uma atividade do aprendiz. Aprender deriva do latim praeensio onis, que significa dizer o ato de segurar, de agarrar, de apanhar, de apossar-se de algo. Mas nós podemos responder esta questão recordando que se a aprendizagem não for significativa, ela acontece. Aprender é um ato de vontade unilateral. Mas, para tanto, é preciso que interiormente cada criatura esteja motivada. A motivação é um processo endógeno, sem dúvida. Mas para que ela aconteça, há um processo inicial, um processo externo ou exterior, que nós denominamos incentivação, que é responsabilidade daquele que ensina, do mestre, do professor. Se o incentivo não for de boa qualidade, jamais despertará no interior da criatura a motivação para aprender. Então nós vamos conversar um pouco sobre a proposta de Kardec, no sentido de que cada espírita pode se tornar mestre ou professor de um não espírita, na perspectiva da conquista de adeptos à doutrina dos espíritos. E lá no Livro dos Médiuns, neste capítulo 3, o codificador Allan Kardec inicia o capítulo chamando a nossa atenção de que a tarefa de conquistar adeptos ao espiritismo é uma tarefa séria e relevante e que exige estudo, dedicação e compromisso. Então nós estamos diante de uma trilogia absolutamente importante para todo aquele que
pretende conquistar adeptos ao Espiritismo. Nós precisamos reconhecer que a doutrina dos espíritos é uma doutrina essencialmente moral. E como tal, ela deve ser tratada com todo respeito, estudada com todo afinco, mas isso de forma metódica, buscando em cada aprendizado que conquistamos as consequências que lhe são inevitáveis. Muitas vezes as pessoas conhecem o Espiritismo, mas recuam, exatamente porque percebem que essas consequências inevitáveis muitas vezes emparedam o aprendiz. Razão pela qual o confrade Raul Teixeira diz que o Espiritismo é para os fortes, para aqueles que aguentam ficar frente a frente com a verdade, com a consequência do aprendizado que acabou de conquistar. Nós estamos falando de um Espiritismo enquanto ciência. Mas por que ele foi considerado ciência pelo codificador Allan Kardec? Nós podemos encontrar numa reflexão do próprio Kardec acerca do que seja o Espiritismo a explicação. Lá na obra O que é o Espiritismo, obra que eu recomendo ser a primeira a ser examinada por aquele que ainda não conhece o Espiritismo, não apenas eu, mas essencialmente o codificador Allan Kardec, mas isso é fato corrente no movimento espírita. Na obra O que é o Espiritismo, Allan Kardec diz: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessa relação. Então eu queria chamar a sua atenção de que aqui não está dito que espiritismo também é religião. Aquele famoso triângulo que nós aprendemos, muito corrente no movimento espírita, de que o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Mas o confrade Jorge Alahá chama atenção para algo importante, que se nós pensarmos nessa trilogia, não significa dizer que existe um espiritismo religião, um espiritismo ciência e um espiritismo filosofia. Não. As três coisas acontecem simultaneamente. Simultaneamente. Não representa coisas separadas. Simultaneamente, o espiritismo é, na lógica do Jorge Alahá, é religião, é ciência e é filosofia. E nós aprendemos que este triângulo, na base estão a ciência, a filosofia e no vértice a religião. Uma analogia de que o vértice aponta para cima, aponta para Deus. Agora, tanto como ciência quanto filosofia, o espiritismo precisa ser ensinado. E aí, as metodologias pedagógicas são importantes. Mas existe um requisito fundamental a quem pretende ensinar, que é saber ouvir. Não por acaso o notável educador Rubem Alves disse certa vez, abre aspas, sempre vejo anunciados cursos de oratória.
nunca havia anunciado o curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Isto é tão importante que existe inclusive um projeto na Federação Espírita de Pernambuco, que é o projeto Escutatória. Veja-se, por exemplo, no atendimento fraterno que se realiza na Casa Espírita, se o saber ouvir não é fundamental, que é diferente de escutar. Escutar é um mero processo fisiológico. Saber ouvir é diferente. Nós escutamos com o aparelho auditivo, com o ouvido e todos os seus componentes anatômicos e fisiológicos. Agora, nós ouvimos com o coração. Isso faz uma grande diferença. Mas o Kardec, quando faz a descrição do tema lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 3, nas questões de 18 a 35, a gente, ao ler as questões, a gente vai percebendo as estratégias que ele propõe para todo aquele que deseja conquistar adeptos ao Espiritismo, mediante a apresentação, da própria doutrina. Estratégia número 1. Quando se vai ensinar algo, a primeira preocupação é saber se o outro quer aprender. Lembre-se que eu disse que aprender é um ato de vontade unilateral. Se a criatura não sentir-se motivada para aprender, esqueça, pois você vai malhar em ferro frio, como diz o ditado popular. E a esse propósito, na questão 19 desse capítulo 3, Allan Kardec afirma: é crença geral que, para convencer, basta apresentar os fatos. Esse, com efeito, parece o caminho mais lógico. Entretanto, mostra a experiência que nem sempre é o melhor, pois a cada passo se encontram pessoas que os mais patentes fatos absolutamente não convenceram. A que se deve atribuir isso? Pergunta Kardec. É exatamente porque a criatura não consegue captar os significados daquilo que está sendo ensinado, que nós, na educação, chamamos de aprendizagem significativa. Se nós não conseguimos desvendar os significados que aquilo que estamos aprendendo oferece, nós não nos importaremos, nem teremos vontade de aprender. Vamos lembrar também que muitas pessoas que chegam ao Espiritismo estão interessadas nos fatos extraordinários, naquilo que mais chama a atenção delas. A estratégia número 2 é saber que informações a pessoa que deseja aprender contém acerca do Espiritismo. Temos que, de novo, saber ouvir. Que informações ela já tem? E aí, neste momento, existe algo que é essencial. É o cuidado que nós devemos ter com as correções que precisemos fazer acerca do que estamos ouvindo, do que estamos escutando. Muitas vezes a criatura verbaliza um conceito espírita que a gente sabe que está errado, está equivocado. Mas nesse momento a gente tem que ter muito tato para dizer: olha, isso não é bem dessa forma, vamos ver a outra face dessa moeda. Não é simplesmente dizer: não, isso está errado, onde você aprendeu isso? Essa não é a melhor forma de incentivar alguém que pretende motivar-se
para ser adepto do Espiritismo. Ainda nessa estratégia número 2, se nós buscarmos saber as informações que contém, nós temos também que saber qual a fonte dessas informações que a criatura tem. E, de novo, o outro cuidado essencial, que é com as críticas às fontes de informação. Nós não podemos simplesmente dizer, olha, onde você aprendeu isso aí está tudo errado, isso é uma loucura, é uma bobagem. Claro que não. Inclusive, isso é falta de caridade. A estratégia número 3, que Kardec apresenta, lá no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, é que nós precisamos explicar ao futuro profitente espírita que a morte não extingue o espírito. Mas para isso é preciso usar uma argumentação lógica. Não é fácil para quem nunca ouviu falar de espiritismo, das coisas, dos preceitos, dos postulados espíritas, explicar que a morte não extingue o espírito, a morte é só do corpo físico. Não é fácil. Agora, uma coisa é certa, a argumentação para esta explicação precisa ser lógica. E aí nós podemos buscar alguns exemplos, podemos usar inclusive aquela estratégia de Jesus, das metáforas e das parábolas, para que a pessoa compreenda melhor. Recordemos que quando o Espiritismo surgiu, a contribuição da ciência foi fundamental para uma maior aceitabilidade dos seus postulados. Era preciso que a ciência trouxesse a comprovação daquilo que estava sendo ensinado. E a ciência trouxe, porque cientistas ilustres e pesquisadores conscientes não se perturbaram com as ideias preconceituosas que aquela época, a época de Kardec, segunda metade do século XIX, ou século XIX inteiro, eram lançadas contra a doutrina. E esses pesquisadores, esses cientistas passaram a investigar e estudar essas manifestações da alma, encarnada e desencarnada, provando cientificamente que a extinção do ser após a sua morte física não existe. Agora, explicar isto para quem não é do Espiritismo requer tato, conhecimento, muito estudo, muita prudência, sabedoria. São coisas essenciais quando nós queremos convencer alguém de algo. No seu aspecto científico, o Espiritismo, a doutrina dos espíritos, explica os mecanismos de intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual, como também explica as leis que regem o universo. Explicam ainda a vida moral de cada um de nós, nessa interligação da criatura humana com o todo, aqui representado o universo, com tudo e com todos, tanto no plano físico encarnado quanto no plano espiritual com desencarnados. Nós estamos em permanente relação, uma relação que não acaba nunca. Por mais que nós desencarnemos, as relações continuam. Não acontecerão mais as relações do mundo físico, mas as relações espirituais continuam, elas prosseguem no plano espiritual. E a esse propósito, então, Allan Kardec nos deixou uma máxima extremamente importante. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Significa que é uma afirmativa, é um postulado espírita perene,
porque vai acontecer em todas as épocas da humanidade. Não tem como nós desaprovarmos a tese de que a morte é apenas do corpo físico e que o espírito sobrevive. Desde que a humanidade surgiu sobre a Terra, essa é uma verdade inquestionável. Mas quando nós pensamos em ensinar a doutrina dos espíritos, nós devemos usar como ponto de partida o item 5 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que diz esse item 5? Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Olha que interessante. Com essa frase como guia de conduta, nós devemos oferecer o conhecimento do espírito, sabendo que essa é uma orientação essencial e profunda para o espírita. Chico Xavier dizia algo interessante a esse respeito. O conhecimento real, dizia ele, não é construção de alguns dias, é obra do tempo. Pode ser que, na condição encarnado, a gente até aprenda muito ou aprenda pouco, mas é fato que antes de chegar na carne, a gente já traz um patrimônio de informações das existências anteriores. Esse patrimônio pode ser grande, esse patrimônio pode ser pequeno. Vejamos, por exemplo, o nosso querido Chico Xavier. Chico Xavier chegou à Terra na sua última reencarnação com um largo patrimônio no seu espírito de conhecimento das coisas do Espiritismo. E evidentemente que a sua existência foi extremamente fecunda, no sentido de produzir novos conhecimentos, aprender novos conhecimentos. Agora, para que tudo isso aconteça, é preciso que nós realizemos um estudo sistematizado e disciplinado a fim de sanar todas as aspirações, necessidades e dúvidas de cada criatura, de cada alma, que é o espírito encarnado, em torno das questões da doutrina dos espíritos. Eu diria que o conhecimento doutrinário para aquele que pretende ensinar, pretende conquistar adeptos, esse conhecimento doutrinário, ele nos conduz, ele nos leva, através do aprendizado amoroso, a instrução necessária para o processo de reforma íntima. Aí voltamos à questão que foi falada inicialmente. O Espiritismo é uma filosofia de conduta moral. E esse conhecimento é que é a chave da transformação moral do espírito. Transformação moral essa que acontece naquilo que se convencionou chamar de reforma íntima, em que nós procuramos progredir espiritualmente pela depuração das imperfeições, pela conquista das virtudes. Agora, é preciso observar que a melhor metodologia de ensino é através do exemplo. Vejamos que Jesus, quando ensinava na sua época, e que ele usava as metáforas e as parábolas, ele usava como cenário de aprendizado a própria realidade das criaturas. Mas, ao mesmo tempo, ele ensinava dando o exemplo. Havia coerência entre o que ele falava e o que ele fazia.
E isso é fundamental para aquele que se propõe a ser um divulgador, um formador de opinião no Espiritismo. O ditado popular diz que se as palavras convencem, os exemplos arrastam. E isso é fato. Isso é muito importante, por exemplo, na educação familiar. Muitas vezes os bons exemplos dos pais convencem muito mais do que todo o discurso, muitas vezes moralista, que eles fazem, ou que nós, enquanto pais, fazemos. O doutor em Direito Constitucional, Emerson Castelo Branco, tem uma frase curta, mas essencial para essa questão da metodologia de ensino através do exemplo. O Castelo Branco diz: o mundo muda com seu exemplo, não com a sua opinião. Olha que interessante. Pode ser que o meu discurso não convença, mas o meu exemplo com certeza convencerá. E aí a gente pode recordar um outro aforismo popular, né? Que diz: muito mais que meras palavras, o que educa é o exemplo. Então, às vezes, a gente fala muito e ensina pouco. E com apenas um exemplo concreto da virtude espírita, a gente ensina muito mais. E a esse propósito, Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, nesse capítulo 3, ele diz algo interessante. Abre aspas: não se espantem os adeptos com esta palavra, ensino. Então significa dizer que tem que se ensinar o Espiritismo, tem. Não constitui ensino unicamente o que é dado do púlpito ou da tribuna. Há também o da simples conversação. Ensina todo aquele que procura persuadir o outro, seja pelo processo das explicações, seja pelo das experiências. Fecha aspas. Muitas vezes, principalmente logo nos primeiros encontros entre o aprendiz e o mestre, é preciso ir destrinchando os fatos espíritas, os postulados espíritas, com muita paciência. Nós precisamos ensinar as pessoas a estudar as obras da codificação. As obras da codificação não foram feitas para serem lidas, elas foram feitas para serem estudadas. E a primeira coisa que a gente coloca junto do livro que a gente vai estudar da codificação é um dicionário da língua portuguesa. Como de resto, nós devemos aprender a utilizar as fontes subsidiárias das inúmeras publicações espíritas, especialmente da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, não só com o Espírito Emmanuel, seu mentor, mas com muitas outras venerandas entidades que, através do Chico, trouxeram ensinamentos absolutamente maravilhosos para todos nós. Nós sabemos que, para quem ensina, a grande dificuldade é manter a coerência entre o que divulga e o que faz. Não se iluda que, quando você, numa casa espírita, principalmente na condição, por exemplo, de palestrante, você é muito bem observado por aqueles que lhe ouvem e que lhe seguem no curso da vida. Observe o seu comportamento na vida social, no trabalho, na rua. Observe o comportamento do palestrante, por exemplo, nas redes sociais. É preciso ter um equilíbrio, um senso de responsabilidade muito grande. Você imagina alguém que se diz divulgador do Espiritismo, com participações equivocadas, publicações equivocadas nas redes sociais. Não há coerência nenhuma entre o que diz e o que faz. Muitas vezes, nós somos surpreendidos por nós mesmos ao verificarmos que um pensamento, uma palavra ou uma conduta da gente está na contramão do que acabamos de ensinar.
Existem algumas exigências que eu considero fundamentais para todo aquele que pretende ser um divulgador da doutrina dos espíritos. Isso é extremamente importante a gente refletir. A primeira exigência eu chamo de senso de oportunidade. É fato que se a criatura nasceu numa família espírita, praticante devotada da doutrina, provavelmente ela já tem algum conhecimento do espiritismo. Mas para aquele que nada conhece do espiritismo e que demonstra interesse na doutrina, o que fazer? Como fazer? E aí a gente retorna, melhor dizendo, a algo que está no item 19 do capítulo 3 do Livro dos Médiuns, quando Kardec diz: é crença geral que para convencer basta apresentar os fatos. Esse, com efeito, parece o caminho mais lógico. Já tínhamos falado isso anteriormente. Entretanto, mostra a experiência que nem sempre é o melhor, pois a cada passo se encontram pessoas que os mais patentes fatos absolutamente não convenceram. E por que não convenceram? A resposta está no próprio capítulo 3, quando Kardec vai elencar variados tipos de reação dos materialistas frente ao espiritismo. Mas ele apresenta um ponto de partida para essa reflexão. Ele diz: não sendo os espíritos senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Então a gente precisa convencer a criatura, com argumentos lógicos, sem fantasia, de que existe uma alma, um espírito. A alma é o espírito encarnado. E o Kardec diz: ora, como pode o materialista admitir que fora do mundo material vivam seres, estando crente de que em si próprio tudo é matéria? Porque para o materialista, se nasce, se cresce, se morre. Ponto. Acabou. Não tem mais nada. O Kardec diz: como pode crer que exteriormente à sua pessoa há espíritos, quando não acredita ter um dentro de si mesmo? Claro, como é que eu vou acreditar que tem um mundo espiritual se eu não acredito que eu sou um espírito? Dentro do meu corpo físico vive um espírito. E aí o Kardec termina essa frase dizendo: será inútil acumular-lhe diante dos olhos as provas mais palpáveis, contestá-las-á todas, porque não admite o princípio. Lembra que eu falei logo no início que era malhar em ferro frio? E aí, se a criatura está convicta disso, vai ser difícil. Começa aqui, então, um método. Diante das pessoas que pretendem aprender o Espiritismo. Aí o Kardec diz: devemos partir do conhecido para o desconhecido. Ora, para o materialista, o que é conhecido? A matéria. Então, Kardec sugere partir, pois, da matéria e tratai, antes de tudo, fazendo que ele a observe, a matéria, de convencê-lo que há nele alguma coisa que escapa às leis da matéria. E aí vem aquele momento da sabedoria de quem está ensinando, do conhecimento, do estudo que ele tem acerca da doutrina, para que ele possa buscar o exemplo necessário para convencer, o argumento de convencimento para aquela criatura. Eu diria então que o Kardec, o codificador, tem razão quando ele diz: falar dos espíritos, ainda que esteja convencido de ter uma alma, é começar por onde se deve acabar, porquanto não lhe será possível aceitar a conclusão sem que admita as premissas. Antes, pois, de tentarmos convencer o incrédulo,
mesmo por meio dos fatos, cumpre-nos certifiquemos da sua opinião relativamente à alma, isto é, cumpre verifiquemos se ele crê na existência da alma, na sobrevivência da alma ao corpo, na sua individualidade após a morte. Se a resposta for negativa, falar-lhe dos espíritos seria perder tempo. Eis a regra. Você pode até dizer, poxa, então quer dizer que na primeira negativa daquele que se propõe a aprender, a gente deve recuar? Não. Obrigatoriamente não. Você imagina se... Eu vou pegar um fato prático da nossa vida, da nossa formação quando éramos estudantes, lá atrás, quando éramos crianças. Imagina se quando a gente estava na escola, recebeu um determinado tipo de conhecimento e teve alguma dificuldade para aprender, e claro, quando a gente tem dificuldade de aprender, a gente recusa o conhecimento. Imagina se a professora, se o professor, se a família não insistisse na importância daquele conhecimento para a nossa vida. É a chamada aprendizagem significativa. Se eu não encontro significados naquilo que eu estou querendo aprender, não estarei motivado internamente para esse aprendizado. E aí, a partir daí, o Kardec, então, ensina que podemos encontrar alguns tipos de incrédulos, algumas categorias. A primeira são os que são por sistema, os incrédulos por sistema. Nesses não há dúvida, há a negação absoluta e que é raciocinada ao modo dele mesmo. Essas pessoas, normalmente, elas imaginam que o ser humano, o homem, é uma máquina que está funcionando porque está montada. E que, por ocasião da morte, essa máquina se desmantela, se desarranja. E só fica a carcaça. Olha que interessante. Você pode conferir isso lá no item 20 desse capítulo 3 do Livro dos Médiuns. Essas criaturas que são incrédulos por sistema, existe um grupo dentro deles que são chamados materialistas extremados, que normalmente eles dizem, fazei que eu veja e eu acreditarei, uma espécie de São Tomé. Mas ainda nesse grupo dos por sistema existem uns extremados mais ainda do que aqueles que dizem que fazei que eu veja e acreditarei, tipo São Tomé, que são os francos, os mais francos, que eles dizem, perdão, sem nenhum pejo, sem nenhum rebuço, ainda que eu visse, não acreditaria. Então esse já está altamente resistente ao conhecimento. O segundo grupo de incrédulo que o Kardec apresenta é o grupo dos indiferentes. Eles não são deliberadamente contra, eles até desejam crer. E por uma razão muito simples, a dúvida, a incerteza para eles é um verdadeiro tormento. Eles ficam divididos entre crer e não crer. E isso é complicado. Agora, tem pessoas que passam a vida inteira com essa dúvida. Ora sentem-se com vontade de aprender, ora refutam esse aprendizado, esse conhecimento. Essas criaturas, segundo Kardec, os indiferentes, possuem uma vaga aspiração pelo futuro, de que a vida continua depois da morte. Agora, muitas vezes, esse futuro foi apresentado para eles de umas formas tão complicadas, com as cores tão extravagantes, que ele recusa em aceitar essa tese. Você pode conferir isso no item 21 do capítulo 3, Livro dos Médiuns. O terceiro tipo que Kardec apresenta é o dos incrédulos de má vontade. Vamos combinar que trabalhar com pessoas de má vontade é um grande desafio.
a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa prudência, a nossa calma, a nossa sabedoria. Esses incrédulos de má vontade, para eles, acreditar, crer, os aborreceria muito, por uma razão simples, muito lógica. Isso ia perturbar a quietude deles nos gozos materiais. Sim, porque eles são essencialmente materialistas, não gostariam de sair, vamos usar uma expressão popular, do bem bom, e crer nessas coisas novas obrigaria ele a revisar alguns conceitos dentro desse estado de gozo material. E normalmente esses incrédulos de má vontade, eles têm um temor muito grande dentro deles, que é de serem condenados na sua ambição, no seu egoísmo, na sua vaidade humana, que são coisas com as quais eles se deliciam, eles têm prazer, né? Que foi chamado pelo Kardec de gozos materiais. Eu diria que eles fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. E o que se faz com eles? O Kardec diz, lamentá-los é tudo o que se pode fazer. Está lá no item 22. De novo, pode ficar aparentemente uma lição de que vamos desistir. Não. Eu creio que nós devemos mudar a estratégia pedagógica. O quarto grupo é dos incrédulos por interesse ou má fé. Aqueles que se movem dentro dos seus interesses, imediatos ou imediatos, também ditos como de má fé. E também não é fácil conviver com pessoas de má fé. Esses incrédulos por interesses ou má fé, eles sabem muito bem o que devem pensar do Espiritismo. São inteligentes, são perspicazes, eles sabem, mas ostensivamente eles condenam esses postulados espíritos por uma razão simples, interesse pessoal. Eles sabem que adotar isto vai mexer na zona de conforto deles. Aqui também o Kardec diz que não há o que dizer deles, nem o que fazer com eles. Pode conferir no item 23 do capítulo 3. O quinto grupo são dos incrédulos por pusilanimidade. O pusilânime é aquele que sempre espera o outro ir. Ele é covarde. Ele não tem coragem. Mas quando ele vê que os outros vão e não acontece nada de ruim, aí então eles tomam a decisão de ir. Então eles estão sempre com o pé atrás, estão sempre na retaguarda. Eles esperam sempre alguém tomar o primeiro passo. Confira no item 24 do capítulo 3. O sexto grupo é dos incrédulos por escrúpulos religiosos. E aqui, um estudo esclarecido da parte deles vai ensiná-los que o Espiritismo repousa sobre bases fundamentais da religião, respeitando todas as crenças. Que um dos efeitos do ensinamento espírita é incutir sentimentos religiosos naquele que não os possui e fortalecer os sentimentos religiosos naqueles que são vacilantes. Porque nós temos que desenvolver uma religiosidade espírita. Isso é fato. O sétimo grupo é dos incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência e por leviandade. Esse não tem nada que comentar, porque a própria qualificação de orgulhoso, de contraditório, de negligente, de leviano já explica que ele vai ser um eterno resistente ao ensinamento espírita.
O oitavo grupo é do incrédulo por decepções. Quem são esses incrédulos? São aqueles que passaram de uma confiança exagerada que tinham à incredulidade, porque foram enganados. E aí, na condição de enganados, quando eles percebem que foram iludidos, eles desanimam, abandonam tudo, rejeitam e se tornam altamente resistentes ao conhecimento espírita. Confira no item 25 do capítulo 3 do Livro dos Médiuns. E o último tipo, o nono tipo, é o que Kardec chama incrédulos incertos. E ele já faz logo uma advertência, dizendo que, embora não possam ser catalogados como opositores do Espiritismo, diferente dos outros tipos de incrédulos, dos 8 outros tipos anteriormente apresentados, esses incertos, eles por princípio são espiritualistas. Na maioria deles há uma vaga intuição das ideias e dos ideais espíritas. Eles têm uma aspiração de algo que eles não conseguem explicar, que eles não conseguem definir, mas incitamente eles possuem isso. Tudo que eles precisam é ter os pensamentos, o pouco conhecimento que têm, ser aprofundado e organizado, porque as ideias estão misturadas. Razão pela qual Kardec não chama ele de opositores do Espiritismo, diferentemente dos outros incrédulos apresentados. No item 27 desse capítulo 3, o Kardec chama a nossa atenção para aqueles que são espíritas sem o saberem. Têm faculdades mediúnicas, têm conhecimentos espíritas dentro de si, mas não sabe disso. Por que não sabe? Evidentemente que esse aprendizado foi aprendido em existências anteriores, mas o véu do esquecimento obnubila, esconde um pouco isso da criatura reencarnada. E eles têm vaga noção, muitas vezes opinam sobre coisas ligadas à filosofia da doutrina dos espíritos com muita sabedoria, com muito acerto, com muita propriedade. Sem jamais terem ouvido falar da doutrina, eles possuem um sentimento inato dos grandes princípios que decorrem da doutrina dos espíritos. E entre os que se convenceram por o estudo direto, diz o Kardec, nesse grupo dos espíritas que são sem saber, ele diz que nós podemos destacar o espírita experimentador. É aquele que crê pura e simplesmente nas manifestações. Normalmente, para essas pessoas, o espiritismo é uma ciência de observação e que tem uma série de fatos mais ou menos curiosos. Eles são muito centrados nos fenômenos espíritas. O segundo grupo é o dos espíritas imperfeitos. O espírita imperfeito é aquele que, no espiritismo, vê um pouco mais que os fatos, que os fenômenos. São aqueles que conseguem perceber que existe uma parte filosófica no espiritismo. Eles admiram a moral decorrente da filosofia espírita, mas não a praticam. O espírita imperfeito não pratica, em que pese conhecer, admirar, mas não pratica. O Kardec diz: insignificante ou nula é a influência que lhes exerce nos caracteres. Em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. O avarento continua sendo avarento, o orgulhoso continua cheio de si, o invejoso e o ocioso continuam hostis e por aí vai. Eles consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima,
acham absolutamente espetacular, mas não praticam. O terceiro grupo daqueles espíritas que são espíritas sem saberem é dos verdadeiros espíritas, ou melhor, os chamados espíritas cristãos. O espírita cristão é aquele que não se contenta apenas em admirar a moral espírita, mas ele pratica, ele aceita as consequências da moral espírita. Eles estão convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira. E eles sabem que nessa condição eles têm que aproveitar os breves instantes da existência para avançar na senda do progresso, para cuidar da sua elevação espiritual. Eles têm consciência de que essa é a única estratégia que pode levá-los na hierarquia dos mundos dos espíritos. E eles se esforçam para fazer o bem e, simultaneamente, coibir os seus maus pendores. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Está lá no nosso Evangelho. As relações com esse tipo de espírita, verdadeiro espírita ou espírita cristão, oferecem segurança. Porque a convicção que eles nutrem acerca da filosofia espírita é o principal antídoto, é a principal prevenção que eles usam para não praticar o mal. A caridade para eles é a regra de proceder a que eles obedecem. Existe então o quarto tipo que o Kardec nos apresenta, que é o dos espíritas exaltados. São aqueles que aceitam tudo com extrema facilidade e aí não verificam a veracidade dos fatos ou das informações. Kardec diz que eles são uma espécie mais nociva do que útil ao espiritismo. Eles acabam fazendo mais mal do que bem com a sua condição de espírito exaltado. E esses espíritas são, segundo Kardec, os menos aptos para convencer a quem quer que seja dos postulados espíritas. Por uma razão simples, eles desconfiam até do julgamento deles mesmos, face à sua exaltação. Agora, é fato também que, graças à sua boa-fé, eles são iludidos, principalmente por espíritos mistificadores. Aqueles que, porventura, têm assento em mesas mediúnicas, participam de reuniões mediúnicas, muitas vezes são facilmente enganados por espíritos mistificadores e fora das reuniões mediúnicas. Muitas vezes eles recebem as comunicações espirituais e pensam que elas são comunicações fidedignas, verídicas, quando na realidade os espíritos estão explorando a credulidade deles porque sabem que é um espírita exaltado. Para quem deseja realmente conhecer, estudar, compreender e aplicar o espiritismo na sua existência, fica recomendada a seguinte ordem de leitura nas obras da codificação, que está no próprio O que é o Espiritismo. O primeiro livro, que é o Espiritismo, o segundo livro, dos Espíritos, o livro dos Médios, em terceiro lugar, em quarto lugar, o Evangelho segundo o Espiritismo, em quinto, o Céu e o Inferno, em sexto, a Gênese, em sétimo, a Revista Espírita. Inclusive, todos os números dela estão traduzidos para a língua portuguesa e disponíveis no site da FEB. Conclusivamente, nós podemos perceber que o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem.
de aliviar corações aflitos, de consolar e acalmar desesperos, de operar reformas morais, especialmente em si mesmo, porque essa é a missão do espírita. E é cumprindo esta missão que ele vai encontrar uma satisfação real. O Kardec tem uma frase muito interessante, ele diz: o espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que o professam. Ou seja, anda no ar. O espiritismo está em toda parte. Basta ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Os postulados espíritas, as verdades espíritas estão aí, disponíveis mundo afora. Basta querer ver e ouvir. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema e agradecendo o carinho, da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.